Vamos lá. É isso aí. Galera, então, basicamente, o que a gente já viu até aqui, nós vimos um pouquinho do Evangelho de Marcos na aula anterior. Essa aula vai estar disponível no nosso canal do YouTube, assim como essa de hoje. E nós vimos, basicamente, a autoria, né, o autor do Evangelho de Marcos é o João Marcos, ele é quem foi inspirado pelo Espírito Santo e ele narra, ele faz essa narrativa para nós com a influência, né, do apóstolo Pedro, né? Então é o evangelho que mais vai falar sobre Pedro e não vai trazer elogios a Pedro, né? Diferentemente de outros evangelhos, por exemplo, em Mateus 14, quando vai falar sobre Jesus andando sobre as águas, o Mateus ele vai falar que Pedro andou sobre as águas. Em Marcos, o Marcos não narra que Pedro andou sobre as águas, apenas que Jesus andou sobre as águas, né? Porque a preocupação dele ali não é falar de Pedro ou do que Pedro faz, né, mas apontar para Cristo, né? Então Pedro ele tem essa preocupação, influencia Marcos nesse sentido. Ele muito provavelmente escreve de Roma, escreve para cristãos em Roma. Nós vimos basicamente isso. Deixa eu ver aqui que deixa eu só tirar a possibilidade de escrever aqui, né? Então ele escreve basicamente de Roma para cristãos em Roma. E de Roma, então, ele provavelmente escreve. A gente viu basicamente a questão de latinismos, né, no Evangelho, quadrante, que era a moeda romana, e uma série de palavras aí que ele utiliza, né, de origem latina. E hoje a gente vai ver basicamente a estrutura, né? Então, a grande estrutura do Evangelho é uma grande jornada de Jesus da Galileia para a Judeia. Então, Marcos ele vai se preocupar. Jesus ele vai várias vezes a Jerusalém e volta, né? Ele tem a base do seu ministério na Galileia, né? Que fica mais ao norte, Samaria fica no meio e a Judéia ao sul. E ele constantemente vai para a região da Judéia. Mas no Evangelho de Marcos nós temos um grande bloco de Jesus operando seu ministério, os 8 primeiros capítulos na região da Galileia, do capítulo 8 a 10 ele indo para Jerusalém a fim de morrer, do 11 a 16 na região da Judéia a fim de morrer, de pagar pelos nossos pecados, né? Então basicamente nós temos no capítulo 1 versos 1 a 13 um prólogo, né? Jesus basicamente iniciando a sua jornada, né, no seu batismo, e ele começa, né, o texto começa de Jerusalém para a Galileia, e depois nós temos do verso 14, né, até o capítulo 8, verso 30, o ministério de Jesus na Galileia, né? Então, esse momento, né, da Galileia, ele opera, né, muitos milagres ali. Nós temos o relato de vários exorcismos e o conflito intensificando cada vez mais, né? Então, nós temos esse início aí nesses 8 capítulos. Por exemplo, os exorcismos eles estão basicamente nesses primeiros 8 capítulos. Nós temos a grande maioria das curas nesses primeiros 8 capítulos e questões quanto à identidade de Jesus, né? Então Marcos ele está muito preocupado em mostrar quem é Jesus. Então ele tem um questionamento, uma pergunta central em Marcos, que é quem é este, né? E aí quem dizem os homens que eu sou. Então isso vai acontecer bastante. Depois então do capítulo 8, verso 31 até o 10, verso 52, nós temos essa grande caminhada para Jerusalém. Ele começa a subir para Jerusalém. Então, o 8 na Galileia, do 8 até o 10 ele está subindo para Jerusalém, porque Jerusalém fica no alto, não tem como descer para Jerusalém, é sempre subir. Então ele está subindo para Jerusalém, e nessa jornada, né, ele tem nesse caminho de discipulado, ele começa a ensinar os seus discípulos, explicar para eles o seu propósito e por que ele veio, né? Ele vem como servo, sofredor. E aí no 11 ele chega em Jerusalém, e lá então ele morre, ele é açoitado, morto, sepultado e ressuscita. E aí, então, em Jerusalém, depois ele volta para Galiléia no finalzinho, né? Então, de Jerusalém para Galiléia, Galiléia, indo para Jerusalém, chega em Jerusalém, de Jerusalém para Galiléia à frente dos seus discípulos, né? Então, essa é a grande estrutura do Evangelho.
O versículo 1º, né, capítulo 1, verso 1º, Marcos ele inicia a sua narrativa dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Basicamente, ele explica tudo o que ele deseja mostrar para os seus leitores nesse versículo. Ele resume todo o Evangelho, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E veja que a primeira palavra que ele utiliza é a palavra arquê, né, o princípio. A mesma palavra usada no início do Evangelho de João, en arquê, en logos. No princípio era o verbo. E a palavra arquê, o princípio, é a tradução, basicamente, da palavra reshit, seria início, né, princípio. Bereshit, no princípio. Então, Marcos ele faz um paralelo, assim como o apóstolo João, com o livro de Gênesis, o início de todas as coisas. Então, ele está mostrando que a origem, o propósito maior de todas as coisas, a base de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. E ele está mostrando que Gênesis, de fato, nós temos ali o começo de todas as coisas, mas são sombras apontando para o Redentor. Agora, Marcos, então, ele está mostrando claramente quem é o Redentor, quem é o Criador e quem é a origem de todas as coisas, não apenas o Criador, mas o Redentor, o Criador dessa nova criação. Né? Ele é o Messias, ele é o Cristo e ele é o Filho de Deus. Ao longo do Evangelho, essas palavras são muito importantes. O propósito dele é mostrar que a origem e a base de todas as coisas, né, o arquê de todas as coisas. É interessante que na filosofia, os filósofos gregos, eles procuravam o arquê de todas as coisas. Qual que é o princípio, a origem de todas as coisas? Era chamado de arquê, né? E esse arquê de todas as coisas, para alguns, era a água, era o fogo, né? O átomo, né? O indivisível. E Marcos vai dizer, não, que o princípio de todas as coisas, Marcos, Paulo, João, vai dizer que o princípio de todas as coisas, a origem de todas as coisas, é o Senhor Jesus Cristo. Ao longo do Evangelho, Filho de Deus é uma palavra-chave, né? Nós veremos isso 7 vezes. O Senhor Jesus é chamado de Filho de Deus ao longo do Evangelho. Porém, essa declaração de Jesus como Filho de Deus, no verso 1, o próprio Marcos mostrando que o propósito dele nessa narrativa é mostrar Jesus como Filho de Deus, como Cristo, né? O Messias, o ungido do Senhor. Cristo seria no grego, né? Messias aí no hebraico. Em português seria o ungido do Senhor. Ele é ungido do Senhor e ele é o Filho de Deus. Marcos o chama assim, Deus o chama assim, os demônios o chamam assim, mas ele só é chamado assim por um homem no final, quando ele está sendo crucificado, né? E por um cidadão romano, um centurião, que vai dizer verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então vamos lá, né? 7 vezes ele é chamado assim. No capítulo 1, verso 1º, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em Marcos 1, verso 11, nós temos o relato do batismo do Senhor Jesus, quando o Pai olha para o Senhor Jesus e diz: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Em Marcos capítulo 3, né, verso 11, nós temos o relato de demônios chamando Jesus de Filho de Deus. Né? Então, basicamente, nós temos esses demônios dizendo, né, também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Então, os demônios sabem quem ele é, e eles relatam isso. No capítulo 5, verso 7, né, novamente, aquela legião chama Jesus de Filho do Deus Altíssimo, exclamando com alta voz, eles dizem: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. No capítulo 9, verso 7, nós temos o relato da transfiguração, do Senhor Jesus é transfigurado diante dos seus discípulos. Naquele momento, o Pai, Deus, ele diz: este é meu Filho amado, a ele ouvi. E agora, diante do julgamento do trono,
do sumo sacerdote, né, em Marcos capítulo 14, diante de um julgamento injusto, no verso 61 e 62, nós temos, né, o sacerdote dizendo, ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogar o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo? Então, lembra o princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele diz, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então, o sumo sacerdote está questionando se ele é. Fala, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito, e por causa dessa afirmação ele vai ser morto. Jesus responde, verso 62, eu sou, ego eimi, a atribuição do nome de Deus no Antigo Testamento para ele. O Yahvé, ele se revela como Deus, ele diz, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ele diz que ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Então o próprio Jesus diz que ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. E por fim, a sétima vez, o 7 é um número muito interessante para os judeus, é um número de completude, a criação foi feita em 7 dias, a perfeição de Deus, né? Então nós temos Marcos utilizando desse número para mostrar de forma plena e completa quem Jesus é, ele é o Filho de Deus, e no verso 39 do capítulo 15 nós temos então, enfim, o centurião que estava na frente dele, vendo que ele morrera dessa maneira, o véu se rasgando, a terra tremendo, os céus enegrecendo, perdoando pecados daquele ladrão, né? Pagando pelos nossos pecados, está consumado, ele diz, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, Cristo ele é reconhecido como o Filho de Deus, né? Do início ao fim, o propósito de Marcos é mostrar isso no seu evangelho. Ele também 7 vezes chama Jesus de Cristo. Então ele é chamado não apenas de Filho de Deus, mas ele é chamado de Cristo. No capítulo 1, verso 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a partir do capítulo 8, nós temos então ele mostrando Jesus como Cristo, já na segunda parte do evangelho, enfatizando esse Cristo como servo sofredor, mostrando que o Messias vem não para reinar, mas para servir e morrer, né? Então, no 8:29, nós temos Jesus perguntando para os seus discípulos, mas vós quem dizeis que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo. E é interessante que a gente falou do Filho de Deus, nenhum homem chama Jesus de Filho de Deus no Evangelho de Marcos. E é interessante que alguns outros evangelhos eles chamam. Porque, por exemplo, nesse relato de Pedro, lá em Mateus, capítulo 16, quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Mateus coloca na boca de Pedro, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Marcos diz, coloca só tu és o Cristo. Por quê? Dizer que é o Filho de Deus no Evangelho de Marcos é entender quem ele é, e eles ainda não estão entendendo. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, quando a gente vê a estrutura do capítulo 8 a 10, né? Aí ele diz, só tu és o Cristo. Por exemplo, em Marcos 6, quando Jesus anda sobre as águas, quando eles entram no barco, só diz o texto que eles estavam com o coração endurecido. Em Mateus 14, quando Jesus anda sobre as águas e ele entra no barco, os discípulos relatam para si, eles o adoram e dizem assim, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Mateus coloca essa palavra Filho de Deus na boca dos discípulos, Marcos não. Marcos, ele oculta isso e coloca apenas na boca do centurião lá no final. Ele tem um propósito nisso, né? Mas em Marcos 8:29, Pedro chama de Cristo. Em Marcos 9:41, novamente, no relato de Jesus mostrando que ele vem para servir, ele diz, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. No capítulo 12, verso 35, ele diz, como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi, então ele mostra que o Cristo é superior a Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, disse a Adonai e Yahvé, então ele está dizendo que Yahvé, Adonai, na verdade, que o Davi é menor do que o Cristo. O Cristo não é o filho de Davi, mas ele é o Senhor de Davi, né? Mostrando então ser ele também o Cristo e superior a Davi. Em Marcos 13, verso 21, nós temos novamente, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Então ele falando sobre a segunda vinda e os falsos cristos que viriam.
Capítulo 14, verso 61, nós temos o relato, né? Então, o julgamento do sumo sacerdote, quando ele fala, és tu o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, e Jesus diz que é o Cristo, né? E no 15:32, agora também na sua morte, ele é chamado de Cristo, eles zombam dele. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos, né? Eles zombam dele, chamando-o de Cristo. Como que o Messias pode estar sendo crucificado? E Marcos está justamente mostrando isso para nós, né? Além disso, no Evangelho de Marcos, nós temos uma pergunta central, que está lá no capítulo 4, verso 35, verso 41, né, de 35 a 41, verso 41, nós temos em Marcos o questionamento que está na boca dos discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? E essa pergunta ecoa, porque Marcos, o propósito dele é mostrar quem é ele. Ele está mostrando quem é. Ele já falou desde o capítulo 1, ele já deu spoiler para nós. Eu vou mostrar para vocês que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus vivo. Mas os discípulos não vão entender. Eles não estão entendendo. Eles até dizem que ele é o Cristo, mas eles não compreendem quem ele é plenamente. Né? Ele é o Filho amado, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Né? No capítulo 2, verso 7, tem uma pergunta, né? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus mostra que ele pode perdoar pecados e que ele é Deus, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade, ou seja, ele está revelando quem ele é. Né? No capítulo 2, verso 28, ele diz, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele está mostrando que ele é Senhor do sábado. Né? Os demônios dizem que ele é o Filho de Deus. No verso 41, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem a voz? Os demônios o chamam de Filho de Deus Altíssimo. Né? No capítulo 6, alguns diziam que ele é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos, outros diziam que ele é o Elias, ou que ele é o profeta, que seria semelhante a Moisés. No 6:49, eles dizem que ele é um fantasma. Né? Eles questionam. No capítulo 8, eles pedem um sinal do céu. Né? Você, então, se você é o Messias que viria, mostra-nos um sinal, prova quem é você. E ele não lhes dá nenhum sinal. Pedro vai dizer que ele é o Cristo. No capítulo 11, quando ele entra em Jerusalém, ele vai dizer, o povo de Israel reconhece que ele é o Messias, citando o Salmo 118. O Salmo 118 é um salmo messiânico, eles sabiam disso, que é um salmo messiânico, então eles reconhecem Jesus como Messias, como Cristo, quando eles dizem Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, assentado num jumentinho, numa cria de jumenta. O Salmo 118 é esse salmo messiânico que os judeus conheciam muito bem e aguardavam com expectativa a vinda do Messias. Então eles relatam isso na entrada dele a Jerusalém, dizendo o rei entrou, o rei chegou. No capítulo 13, ele vai dizer que o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e glória. Né? Depois eles questionam, deixem, né, quando ele está crucificado, vamos ver se Elias vem tirá-lo, e por fim ele é o Cristo, o Filho de Deus. Né? Basicamente, então, essa é a grande estrutura mais ampla do Evangelho, 7 vezes Filho de Deus, 7 vezes Cristo. Marcos tem propósito ao longo de toda a narrativa, ele vai amarrando isso para nós. Então, há quem defenda que o Evangelho de Marcos ele foi feito de forma rápida, só para trazer um relato muito rápido e curto da narrativa de Cristo, e depois os outros que se demoraram e tiveram uma estrutura melhor, porque o Evangelho de João, que tem uma estrutura boa, né, com 7 eu sous, com 7 discursos e 7 curas. Não, Marcos pensou muito, ele era muito bom no que ele estava fazendo, ele conhecia muito bem de retórica hebraica, ele conhecia muito bem da estrutura hebraica. A gente vai começar a ver isso aqui também, que ele não escreve de qualquer maneira ou de forma rápida, pelo contrário, ele tem propósito e ele utiliza bastante, né, de quiasmos e inclusos. O que é um quiasmo? O que é um incluso? Basicamente, um quiasmo é uma estrutura concêntrica. Vamos pensar tanto quiasmo como incluso como um sanduíche, ok? Uma estrutura em sanduíche. Nós temos o pão nas pontas, aí você vai ter que o alface em cima, o alface embaixo, um tomate em cima, um tomate embaixo e a carne no meio, ok? Essa é uma estrutura de quiasmo, onde você tem um tema em cima e o tema fechando, que estão relacionados, ou que são o mesmo tema. Depois você tem um segundo tema,
que tem um espelho aqui. E, por fim, o centro, que basicamente é o cerne, o propósito central dessa perícope, desse quiasmo que o narrador traz para nós. Por que judeu usa muito quiasmo? Essa estrutura de repetição e paralelismo. Então, o judeu usa muitos paralelos e repetição porque fica mais fácil de gravar. Então, eles usam muito. Na Bíblia tem muito quiasmo. Né? Entender isso e conseguir, às vezes, enxergar isso, você vai conseguir ver melhor a estrutura do texto, compreender melhor o que o autor está querendo dizer, porque ele não está apenas utilizando de palavras em uma narrativa linear, mas ele está te ensinando coisas com a estrutura do texto também. E eu preciso captar o que ele está dizendo e tudo o que ele está dizendo com essa estrutura. Por exemplo, no português, às vezes, você tem uma estrutura em acróstico, né? Normalmente, com o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia de não sei o quê, o povo, às vezes, faz esses poeminhas de acróstico, né? Pai, né? P de protetor, A de amor, I de inteligente, entendeu? Aí você tem essas 3 palavrinhas, mas você tem pai. O propósito é relacionar essas coisas com o pai, né? Uma estrutura em quiasmo, o propósito é mostrar que essas pontas aqui estão relacionadas com o meio. Então, eu preciso entender isso. Uma estrutura de inclusão é uma estrutura simples do quiasmo. Enquanto o quiasmo vai ter A, B, C, B', A', o incluso vai ser A, B, A', entendeu? Uma estrutura simples de pão, carne, pão. Então, é isso que nós veremos agora, como que Marcos ele tem muitos quiasmos inclusos ao longo do seu evangelho. A gente vai tentar ver alguns de forma breve, né? Gostaria que isso despertasse em você o interesse de poder estudar mais a Escritura Sagrada. Às vezes a gente não passa da superfície, às vezes a gente lê o texto bíblico e fica ali nadando no rasinho e achando que está, nossa, abafando, né? Procure se aprofundar no texto, conhecer mais o texto, né? Ler bastante para poder cavar nessa mina de ouro que é a Escritura e aprofundar cada vez mais para aprender e conhecer mais. Né? Então, veja, o capítulo 1, aí, abre sua Bíblia comigo, né? Nós temos o relato, no capítulo 1, dos versos 21 a 28, da cura do endemoniado, né, em Cafarnaum. Então, nós temos Jesus, né, em Cafarnaum, então, a prática de Jesus em Cafarnaum, eles entram em Cafarnaum e no sábado ele vai ensinar na sinagoga. Então, esse é o início do quiasmo, o azinho. O alinha, nós temos agora a prática de Jesus, ocorreu a célere fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. Então, de novo, você tem a prática de Jesus naquela região. No 22, nós temos a reação do povo com o ensinamento de Jesus. Verso 22, maravilhavam-se de sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Veja o que diz lá no verso 27. Todos se admiravam a ponto de perguntar que vinha a ser isso, uma nova doutrina, com a autoridade ele expulsa os espíritos imundos, estes lhe obedecem. Então veja, maravilhavam da doutrina, né, ele tem autoridade, de novo, admiravam, maravilhavam, admiravam, né, da doutrina dele, e ele tem autoridade. Paralelos, olha que interessante, né? B com belinha. Depois nós temos no verso 23, não tardou que aparecesse um homem com espírito imundo, e aí nós temos a resistência dos demônios para com Jesus, né? Vieste perder-nos, bem sei quem és o Filho de Deus, e eles então há uma espécie de confrontação a Jesus. No verso 26, nós temos o paralelo dele agora, essa resistência dele com a obediência dele. Né? Então, o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Né? Então, agora, a Jesus. E o que está no centro? A palavra de Jesus, expulsando esse demônio. Verso 25, Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. Esse é o centro do texto. É interessante, então, entender que esse é o centro, né, do quiasmo. O propósito desse quiasmo é mostrar, então, a autoridade de Jesus. Você tem, então, o povo maravilhado com a autoridade dele, o povo maravilhado com a palavra dele, a doutrina dele, e aqui, então, nós temos a palavra dele aqui no centro. Né? No capítulo 2, um pouco mais à frente, nós temos muitas vezes, o narrador ele vai ter uma grande estrutura fazendo isso, e às vezes, dentro dessa grande estrutura, ele utiliza também de pequenos, né? Como a gente vai ver agora. Do capítulo 2 até o capítulo 3, 6, nós temos uma grande estrutura de quiasmo, né?
nós temos a cura do paralítico, do capítulo 2, de 1 a 12, onde você vai ter, né, Jesus perdoando pecado, a acusação, né, de Jesus, os escribas se levantando e começando então a confrontar Jesus, e ele se chamando e colocando-se como o Filho do Homem, né? Então, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, o que tem lá no 3, de 1 a 6? Né? Jesus agora, de novo, primeiro a cura do paralítico, a cura do homem da mão ressequida, né? Perdoando o pecado do paralítico, o homem da mão ressequida visto como pecador também por aqueles homens. Os fariseus acusando Jesus internamente, os fariseus acusando Jesus de profanar o sábado. Jesus se coloca como filho do homem, e no 3:6 ele também diz, né, ele também se coloca como o filho do homem, né? O filho do homem, onde que ele vai dizer, é Senhor do sábado, né? Ele vai colocar isso, o filho do homem é Senhor também do sábado. Depois, você tem banquete com pecadores, e Jesus se coloca como médico, ele assimila o pecado à doença, no capítulo 2, verso 13 a 17, e ele tem banquete com transgressores, que são os seus discípulos, né, que colhiam as espigas, estavam comendo ali daquele alimento, né? Então você vai ter esse banquete aí com seus discípulos, o banquete com pecadores e publicanos, seus discípulos vistos também como transgressores, como pecadores pelos fariseus. E no centro, o que nós temos desse grande quiasmo? Nós temos o banquete nupcial, onde Jesus ele se coloca como noivo, né? Ele é o novo Davi, ele é aquele que é superior a Davi, ele é o Senhor do sábado, ele é aquele que tem autoridade para perdoar pecados, e no centro de tudo isso ele se coloca como noivo, aquele que chegou, né? E, de fato, eles esperavam a vinda do noivo, e eles sabiam do que ele estava dizendo, né? O que ele está relatando aqui. No 3:6, então, né, nessa estrutura menor do capítulo 3, na cura do homem da mão ressequida, nós temos também um quiasmo, né? Então, veja, no capítulo, no verso 1 do capítulo 3, a gente tem Jesus entrando na sinagoga, o 6, nós temos os adversários de Jesus, né, os fariseus se retirando da sinagoga, né, no intuito de matá-lo, Jesus entrando na sinagoga para levar vida. Depois, né, no final do B, nós temos então a apresentação do homem da mão ressequida, e no final do 5, nós temos Jesus curando a mão dele, estende a mão, e agora ele não mais tem a mão ressequida. No início, né, no 2, né, eles observam Jesus para ver se ele curaria em dia do sábado a fim de o acusarem. Então, eles querem acusar Jesus. E no 5 nós temos a reação de Jesus ao pensamento desses homens. Jesus olha ao redor, ou seja, ele vê o que eles estão fazendo e ele fica indignado, né, e triste com a dureza do coração daqueles homens. No verso 3, Jesus fala com o homem da mão ressequida. No verso 4, os homens ficam em silêncio. Então, a palavra de Jesus, aquele homem, traz para de fato, vem para o meio, e eles eles guardam silêncio, eles não respondem à pergunta de Jesus. O que está no centro é a pergunta que o Senhor Jesus faz. É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Então, o que é a coisa mais importante nesse texto? O que Marcos está ensinando para nós ao trazer esse quiasmo? A coisa mais importante é essa. Se for pregar, se for dar um estudo, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la. Isso é o centro, é sobre isso que ele está falando, e aqui ele vai mostrar, de fato, com toda essa narrativa, que tem gente querendo tirar. Então, aqui, o A e o B, né? Jesus entra para dar vida, eles saem procurando a morte. Esse homem está sofrendo e ele precisa de cura, Jesus o cura. Os adversários estão querendo matar Jesus, Jesus ele fica indignado e triste com o que eles passam. Jesus questiona, confronta, né? Aqui nós temos o 3, aqui não é de 1 a 6, é dos versos 20 a 35. Ficou errado aqui na parte de cima, que é um inclusio. Aqui é um inclusio, não um quiasmo grande, mas um inclusio,
com uma estrutura no meio também aí dessa inclusio. O que é essa inclusio do capítulo 3, versos 20 a 35? Que é justamente o relacionamento que Marcos vai fazer da família de Jesus com os escribas e fariseus. Então veja que no verso 20 e 21, a família de Jesus, leia aí comigo, né? Marcos 3, 20 e 21. Ele vai para casa, não obstante a multidão aflui de novo, de modo que eles nem podiam comer. A família dele fica sabendo disso e diz: quantos parentes de Jesus ouviram isso e saíram para o prender porque diziam estar fora de si? Ou seja, os parentes de Jesus saem para prender Jesus porque eles dizem que ele está louco, ele está fora de si. Então a família de Jesus, os parentes dele, irmãos de sangue, família de sangue, sai para prender Jesus. No meio, nós temos agora a disputa com os escribas, né? Verso 22 a 30, quando eles dizem que ele expulsa pelo poder de Beuzebu, temos a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, e nós temos a questão do homem forte que amarrou o valente e tem que ser mais forte do que ele. E como que fecha esse inclusio? No verso 31 a 35. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e ficam do lado de fora e mandam chamá-lo. Eles saíram para prendê-lo, eles chegaram. Quem é que saiu para prender Jesus? Sua mãe e seus irmãos. E aqui, então, o que ele está fazendo? O que ele está relacionando? A sua família, aqueles que são próximos, aqueles que amam Jesus, eles estão dizendo que ele é louco. Os seus inimigos, que é o B aqui, o que está no meio, eles dizem que ele é mau. Eles dizem que ele é do demônio. Então, quem é Jesus para você? E aí Jesus ele finaliza isso. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que guardam a minha palavra, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então ele está mostrando quem vocês pensam que eu sou. Marcos está querendo mostrar isso. E nesse incluso ele está dizendo, ou Jesus é um louco, ou ele é mau, ou ele é quem ele diz que é, ou ele é o Filho de Deus. Né? Então, basicamente, esse incluso é importante a gente ver essa estrutura para poder compreender o que o Marcos está querendo dizer para nós aqui com a estrutura em si. Né? Muito legal, né? Não? Marcos 4, nós temos o relato aí de várias parábolas, e aqui também nós temos estruturas que Marcos traz para nós. Tá? A gente está vendo isso de forma breve, mas isso é profundo, isso é lindo demais, e toda a escritura tem isso, tá, querido? Às vezes a gente fica nadando ali no rasinho, vendo coisa sem procurar se aprofundar. Capítulo 4, então, nós temos Jesus mostrando uma questão mais do campo, né, da roça, depois mostrando a figura da casa e depois voltando para a figura do campo, da roça. Né? Então, a primeira parte, né, do relato é a parábola dos terrenos, né? Não é da semente, não é do semeador, é dos terrenos, é onde eles são a semear. Então, qual que é o tipo de solo que recebe, então a parábola dos solos, dos terrenos. Então ele vai tratar sobre isso, a questão no centro, né, dos versos 10 a 22 agora, ele explicando, né, ele justificando o porquê ele fala sobre parábolas, e depois então ele explica a parábola dos terrenos. Depois na casa, né, ele vai usar a parábola da candeia e a parábola da semente, né, e a parábola da medida, né, na casa, dos versos 21 a 25, onde ele vai relacionar a semente e a medida com a questão do ouvir. No centro, então, desse incluso, nós temos a questão do ouvir, né? Então, a candeia, né, o brilhar da candeia e a medida relacionadas ao ouvir a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? E por fim, novamente no campo, nós temos a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, né? E por fim a conclusão. Essa conclusão, de forma mais ampla também, em todo o capítulo, você vai ter Jesus com a multidão, Jesus com os discípulos, Jesus com a multidão, de forma mais ampla em todo o capítulo. E a síntese, nos versos 33 e 34, resumindo aquilo que houve, né? Jesus com a multidão, Jesus com os discípulos, né? Muitas parábolas semelhantes põem a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não se falava, tudo, porém, explicava em particular aos discípulos. Aqui ele resume basicamente o que ocorre em todo o capítulo. Capítulo 5, nós temos o incluso, que é mais fácil. Basicamente, ocorre em quase todos os evangelhos, Mateus e Lucas, que são sinóticos, né, sobre a mesma perspectiva, a narração sobre uma mesma ótica.
que é a questão de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Ou seja, Jairo aparece, ele pede para Jesus curar sua filha, ele para poder curar a mulher do fluxo de sangue, ele volta e cura a filha de Jairo. O que ele está mostrando? Que o centro da história é a mulher com fluxo de sangue, o centro da história não é Jairo. O paradigma da história é a mulher com fluxo de sangue, a mulher enferma. Essa mulher é o paradigma de fé para Jairo. Jairo é chamado a crer como essa mulher crê. Então é interessante que Marcos ele vai fazer um paralelo grande entre essas duas histórias. Essa mulher sofre por 12 anos, a filha de Jairo tem 12 anos. Há duas filhas nessa história, ela é a única mulher chamada de filha por Senhor Jesus. Jesus chama a mulher do fluxo de sangue de filha, ele diz filha, né? Ele diz para ela, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Né? Então aqui nós temos uma filha que não tem nome, Jairo tem nome, né? Ele busca Jesus para poder cuidar de sua filha, ela não tem quem olhe por ela, ela é alguém que perdeu tudo que tem. Jesus para poder atender os menos favorecidos, ele para por aqueles que ninguém sabe. Jairo é o maioral da sinagoga, ele é alguém conhecido, ele tem nome. Né? Marcos coloca o nome dele justamente porque ele era extremamente conhecido, ele era alguém de renome ali. Essa mulher não tem nome, mas ela é um paradigma de fé, ela é um paradigma de um verdadeiro discípulo. A tua fé te salvou, ela creu no Senhor Jesus, ela foi até o Senhor Jesus, né? E Jesus vai dizer isso para Jairo: não temas, crê somente. Né? Então, assim como essa mulher creu, creia também. E aí então nós temos a cura dessa mulher enferma e a ressurreição da filha de Jairo. Jesus ressuscita. Nós temos duas multidões paralelas aqui que também não entendem quem é Jesus, né? Na hora que a mulher toca nele, ele fala: quem me tocou? E os discípulos e a multidão dizem: como que o senhor está perguntando quem te tocou? Aqui tem um monte de gente, eles não entendem quem é Jesus e o que está acontecendo, mas ele sabe, a mulher sabe. Quem não sabe são eles. A mesma coisa vai acontecer depois, a multidão rindo de Jesus, ele diz: a menina dorme. Eles dizem: você está maluco, você não percebe que ela morreu, mas Jesus sabe e ele a ressuscita. Né? Então, mais um incluso, capítulo 5. E aqui uma grande incluso que ocorre do capítulo 8, 22 até o 10, 52, que é uma incluso que inicia e termina com a cura de cegos. Né? No capítulo 8, 22, nós temos a cura do cego de Betsaida. No capítulo 10, final dele, nós temos a cura do cego de Jericó, o Bartimeu. O cego de Betsaida é curado em duas etapas. É interessante essa cura, porque Jesus nunca curou em duas etapas. Em momento algum da sua história, ele cura em duas etapas. Por que Jesus cura em duas etapas? E só Marcos narra isso. A cura do cego de Betsaida não está em nenhum outro evangelho. E ele é central no evangelho de Marcos, porque Marcos está querendo mostrar para nós que os discípulos não entendem quem é Jesus. Então o propósito é justamente mostrar isso. No capítulo 7, verso 31 a 37, a cura de um surdo e gago. Ele não ouve bem, ele fala bobagem. Ele fala e as pessoas não compreendem o que ele está falando. E na sequência, a cura do cego. E aí ele vai dizer para os seus discípulos no 8:18, entre a cura do cego, do surdo e gago, então no capítulo 7, outra inclusa aqui. No 7, a cura do surdo e gago. No 8:18 e no 21, ele vai dizer: vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem, vocês não compreendem ainda. Ele está falando isso para os seus discípulos, na sequência ele cura o cego. Então o que ele está mostrando? Que o surdo e gago e o cego de Betsaida, e o surdo e gago também é um relato apenas no Evangelho de Marcos, ele está mostrando que essas curas estão relacionadas aos discípulos. Eles é quem não conseguem ouvir. Eles é quem estão falando bobagem. Eles é quem não estão conseguindo enxergar quem é Jesus. E quando eles abrem a boca para falar, eles falam o que não devem. Eles impedem as crianças de ir até Jesus. Eles repreendem as crianças de ir até Jesus. Eles pedem a Jesus para um sentar à sua direita e outro à sua esquerda. Eles disputam entre si quem é o maior. Pedro chega para Jesus para dizer: tem pena de ti, para de falar de cruz. Então eles não sabem o que estão dizendo, eles não estão ouvindo, porque Jesus fala com eles: eis que o Filho do Homem vai subir para Jerusalém, vai morrer e ressuscitar, mas diz o texto que eles não compreendem, eles estão cegos porque eles não sabem quem é Jesus. E aí nós temos a grande incluso, do 8:22 até o 10:52, que está com a cura do cego de Betsaida e a cura do cego de Jericó. Por quê? Para mostrar que os discípulos estão cegos. O que tem no meio disso? O que é a carne aqui no meio? 3 vezes o Senhor Jesus relatando para os seus discípulos que ele vai para Jerusalém, que ele vai morrer, ele vai ser entregue nas mãos dos fariseus e ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Depois de 3 dias ele vai ressuscitar. O que acontece na sequência? Ele está falando claramente, ele está dizendo, e isto dizia Jesus claramente. Veja, no capítulo 8,
ele vai dizer para eles, né, ele prediz a sua morte, 8:32, no 31 ele vai dizer, o Filho do Homem vai sofrer muitas coisas, vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, ele será morto, depois de 3 dias vai ressuscitar. Verso 32, e isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Ele vê, mas vê como árvore. O cego de Betsaida, ele é curado em 2 etapas. Na primeira vez ele enxerga, mas enxerga homens como árvores, depois ele passa a enxergar claramente. Eles não enxergam claramente. Ele diz, tu és o Cristo. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Oh! Mas na sequência ele diz, não, Senhor, não é assim que deve ser. Deixa eu te explicar o que o Senhor tem que ser. O que é o Cristo? O Cristo tem que reinar. O Cristo não vem para morrer, o Cristo vem para reinar. O Senhor então vai sentar no trono de Davi. Para de falar de cruz. Eles não entendem. Eles estão cegos, eles enxergam, mas como árvores. Segunda vez, de novo, Jesus prediz sua morte e ressurreição, ele vai dizer isso para eles, e na sequência, eles dizem que eles não compreendiam isso e temiam interrogá-lo, mas na sequência eles disputam entre si quem é o maior. Estão falando que está indo para a cruz e eles estão preocupados com tronos. Em terceiro lugar, no capítulo 10, de novo, ele vai dizer que vai subir para Jerusalém, vai morrer e ressuscitar, e aí na sequência, Tiago e João pedem um para sentar um trono à sua direita e outro à sua esquerda. Ele fala, vocês podem beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu serei batizado. E eles dizem, falando bobagem, podemos. O cálice que Jesus vai tomar é o cálice da ira de Deus, que ele vai dizer, pai, se possível, pode de mim esse cálice. Eles dizem que podem tomar esse cálice. O batismo que ele será batizado é o batismo real. A gente é batizado simbolicamente, morte e ressurreição. Ele, de fato, vai morrer e ressuscitar. Ele vai sofrer por nós. Esse é o batismo de Jesus, real, pelo qual nós somos salvos. Ele diz, vocês podem? E eles dizem, podemos. Eles não entendem. Né? Na sequência, nós temos a cura do cego de Jericó, mostrando que, sim, eles vão passar a enxergar, eles vão entender. Eles ainda não entendem, mas eles vão entender. Na ressurreição, eles vão entender. Quando as coisas se cumprirem, eles vão entender. Eles vão enxergar. Assim como aquele cego de Betsaida enxergou, eles vão enxergar. Olha que interessante, a gente vê toda a estrutura, entender por que Marcos está colocando essas questões, e às vezes tem gente explicando que a cura do cego de Betsaida em 2 etapas é porque é uma questão terapêutica. Não tem nada a ver com isso. Marcos 11, a figueira sem fruto, essa é clássica também, muita gente consegue ver no Evangelho de Marcos, porque ele passa pela figueira, ela não tem fruto, ele amaldiçoa a figueira, na sequência ele entra no templo, purifica o templo, e por fim ele passa pela figueira e ela está seca. Mostrando que essa figueira seca, porque ela não produz fruto, ela foi destruída, mostrando que o templo, porque ele não estava cumprindo seu papel, ele será destruído, prediz a destruição do templo no capítulo 13, né? Mostrando que essas coisas estão relacionadas. Capítulo 14, a gente tem um outro incluso também, basicamente vai tratar da questão da traição de Jesus. Os sacerdotes escribas, eles procuram compreender Jesus a traição. Interessante, esse texto é belíssimo, porque ele começa mostrando que os principais escribas e sacerdotes querem prender Jesus à traição, e ele termina mostrando Judas traindo Jesus, né? Judas Iscariotes, um dos 12, versos 10 e 11, vai até os principais sacerdotes para entregar Jesus, né? E aí ele entrega Jesus à traição. O que nós temos no meio? De escribas querendo prender Jesus à traição, Judas entregando Jesus à traição. O que nós temos no meio desse relato? Que tem as pontas aí falando de traição de Jesus. O pecador ungindo os pés de Jesus. Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. Ela derrama aos pés de Jesus 300 moedas. 10 vezes mais. Ela derrama aos pés de Jesus um salário de 1 ano. Judas quer ganhar em cima de Jesus. Ela se doa por Jesus. Marcos está mostrando isso para nós. Ela é o paradigma de discípulo. Ela é o modelo a ser imitado, não Judas. Judas quer vender Jesus. E vende pelo preço de um escravo. 30 moedas de prata era o valor pago para o dono de um escravo, para restituí-lo o valor desse escravo. Judas quer que Jesus o sirva. Essa mulher serve Jesus. Ela se doa por Jesus. Ela derrama tudo aos pés de Jesus. Né? O Marcos está querendo nos ensinar algo aqui. Nós devemos ser como essa mulher e não querer ganhar coisas, não querer receber coisas, e não usar Jesus para nosso ganho, mas antes nos doar, nos voltar plenamente para Ele. E por fim, nosso último slide, a gente finaliza aqui, depois abre para perguntas, a grande incluso, que é Marcos 1,
15, 19, que é justamente os sanduíches, o pão, onde no meio vai estar todo o evangelho. O princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O centurião afirma na morte de Cristo, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Ou seja, na hora que Jesus morre, ele mostra quem ele é, e aí passam a entender quem ele é, e depois vem a sua ressurreição. E no meio, então, o propósito que ele está mostrando. Jesus é o Filho de Deus. Belíssimo, belíssimo. Esse evangelho é preciosíssimo. Esse evangelho tem muita coisa, né, para nos ensinar, e espero que você se desperte a ler o Evangelho de Marcos, a procurar entender. Todo esse material está à disposição de vocês para que possam conhecer mais sobre a Escritura Sagrada.